Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Eduardo Girão fez questionamentos veementes e emparedou o presidente Lula e seus aliados ao fazer referência a relatos de chantagens e manipulações empreendidas pelo governo com o intuito de sabotar uma CPMI voltada a investigar o 8 de janeiro. O parlamentar salientou: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Isso que Lula e ministros estão fazendo em relação à CPMI. Eles estão com medo da verdade. Não há manobra que possa ser feita. Por que o governo Lula, que no início se vitimizou, que era o principal prejudicado, por que não quer investigação em uma comissão mista, pois as duas casas foram invadidas? Será que é porque a ABIN, segundo a Folha de São Paulo e outros deram o furo, a Agência Brasileira de Inteligência avisou para 48 órgãos federais que o objetivo daqueles atos do dia 8 de janeiro era destruir mesmo fisicamente os prédios públicos? Dessa maneira, o senador Girão prosseguiu. A mídia deu essa revelação e aí ficou estranho, o governo não quer mais investigar. Está chamando deputados, os deputados estão dizendo isso, ameaçando não dar emendas para eles, ameaçando não cumprir o pagamento de algo que é de direito. Nesta toada, o congressista questionou Lula. A inteligência avisou isso ao governo. O que o governo fez? Por que o Palácio do Planalto, aqui do lado, 80 metros, 100 metros daqui de onde estou falando, por que o governo Lula, por que o GSI desmobilizou, horas antes do ataque de domingo, a guarda presidencial? Estava querendo que entrasse e quebrasse mesmo para sair de vítima? É isso? Porque só dá para deduzir isso. Porque a Força Nacional de Segurança... Atenção, Brasil! Por que a Força Nacional de Segurança não foi chamada pelo ministro da Justiça para o domingo? O ministro da Justiça ficou assistindo pela janela quebradeira. E essa história de o avião presidencial ir para Araraquara? Cadê a programação? A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, atos de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem previsão legal. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix,
Há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Senador Rodrigo Cunha, os senadores, senadoras aqui presentes e que estão nos acompanhando pelos veículos renomados da TV Senado, a Agência Senado, Rádio Senado, que fazem um trabalho de levar para você, brasileiro, o que está acontecendo aqui na sua casa. Meu muito boa tarde a todos os brasileiros, especialmente aos cearenses que me deram essa oportunidade de estar aqui com todas as minhas limitações e imperfeições, mas trabalhando pelo Estado e pelo Brasil nas causas que nós deixamos muito claro durante a campanha. Eu estou procurando ser muito coerente com tudo aquilo que eu me comprometi. Política é isso, é coerência e integridade. Eu queria começar falando com uma frase de um autor desconhecido, um pensador, que ele diz o seguinte: acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é. É isso que o governo Lula, que alguns de seus ministros estão falando da CPMI. Sabe por quê? Porque eles têm medo da verdade que já está pipocando por todos os lugares, do que aconteceu no dia 8 de janeiro último, nessa casa, no Senado Federal, assim como aqui na casa ao lado, na Câmara dos Deputados. É por isso, presidente, que não tem manobra que possa ser feita que vá dar legitimidade a uma CPI nessa casa. Com todo o respeito, nós já tivemos uma experiência aqui de CPIs importantes, que deram frutos para a nação. Também tivemos outras CPIs que caíram no descrédito da população. Uma delas eu participei, que foi a CPI da pandemia ou da Covid, que todo mundo viu. A blindagem a estados e municípios que receberam bilhões e os escândalos do calote da maconha e uma série de outras situações não quiseram ver. A narrativa com interesse eleitoreiro do ano de 2022. Eles anteciparam a eleição presidencial para desgastar o governo, embora que com independência, inclusive no meu relatório, eu disse dos erros do governo federal, especialmente na condução da pandemia, mas não justifica fazer o que aconteceu ali. Essa CPI, e aí eu quero fazer uma coisa que a população, é tanta informação que não compreende. Tem uma diferença gigantesca, oceânica, entre uma CPI e uma CPMI. Essa letra M faz toda a diferença. Os atos deploráveis de vandalismo, de depredação aconteceram aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, a legitimidade tem que ser as duas casas, senadores e deputados, fazendo uma CPMI mista. Esse M significa mista, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Foi como aconteceu lá nos Estados Unidos, senador Rodrigo Cunha, naquela invasão absurda do Capitólio também. Lá o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, foi que fizeram a investigação. Tentaram bloquear de todas as formas, mas a verdade, 2 anos depois, está mostrando o que é que aconteceu. A narrativa, a farsa. Parece que, sabe aquela propaganda da Caspa, né? Eu sou, como é que é? Lembra daquela história? Eu sou você amanhã? Não, era outro
Eu acho que era outro produto, Eu Sou Você Amanhã. Parece que está acontecendo com o Brasil o que aconteceu com os Estados Unidos. Agora, fica aquela pergunta, por que o governo Lula, que no início se vitimizou, que era o principal prejudicado daqueles deploráveis atentados, por que ele não quer a investigação? Numa comissão legítima que é a mista, porque as duas casas foram invadidas. Fica a pergunta: por que ele não quer essa investigação? Será que é porque a ABIN, segundo a Folha de São Paulo e outros veículos de comunicação do Brasil, deram o furo de que a Agência Brasileira de Inteligência detectou que 48 órgãos, na verdade, ela avisou para 48 órgãos federais de que o objetivo daqueles atos do dia 8 de janeiro eram destruir mesmo, fisicamente, os prédios públicos aqui da Praça dos Três Poderes, Senado, Câmara, STF e Planalto? Será que é porque a mídia deu essa revelação e aí ficou estranho que o governo não quer mais investigar? Que o governo está chamando deputados, os deputados estão dizendo isso, ameaçando não dar as emendas para eles, ameaçando não cumprir o pagamento de algo que é direito, ou o RP2, que são emendas que dão pelos brilhos dos olhos quem vota a favor. É um orçamento secreto enviesado que esse governo Lula sempre condenou durante a campanha. O Lula, candidato a presidente, condenava o orçamento secreto. Agora vale tudo para segurar essa investigação? É isso? É outra farsa? Sim, porque está tudo muito estranho. Oferecer emenda, dizer que não vai pagar se o deputado não retirar a assinatura. É certo isso? De um ex-presidente, que hoje é presidente, mas que na época era candidato há 20 anos, 30 anos atrás, dizendo que o Fernando Henrique Cardoso fazia isso? Que não podia atrapalhar a CPI, que é um direito da minoria, e que não pode manobrar, boicotar a CPI? Acuse os adversários do que você faz. Chame-os do que você é. O ministro do governo Lula, dizendo, Padilha, o nome dele, dizendo que, olha, vocês não estão... Fez uma colocação direta, que estão querendo fazer uma CPI, que nós, legisladores, estamos querendo uma CPI ou CPMI. E eu reitero, CPI não tem legitimidade para isso. E eu vou explicar por quê. Mas o Padilha falou essa semana, o ministro Padilha, olha, vocês estão querendo fazer uma comissão parlamentar de inquérito para não investigar, para blindar? Como? Se o objetivo é justamente esse. É investigar. Por que a ABIN avisou 48 órgãos federais dias antes dos ataques aqui e na Câmara, no STF, no Planalto, que o objetivo seria destruir? A inteligência avisou isso ao governo. O que é que o governo fez? Por que o Palácio do Planalto aqui do lado, 80, 100 metros daqui de onde eu estou falando, por que o governo Lula, o GSI, desmobilizou horas antes do ataque de domingo a guarda presidencial? Estava querendo que entrasse e quebrasse mesmo? Para sair de vítima? É isso?
Porque só dá para deduzir isso. Por que que a Força de Segurança Nacional, atenção Brasil, por que que a Força de Segurança Nacional não foi chamada pelo ministro da Justiça para o domingo, o ministro da Justiça que ficou assistindo pela janela quebradeira? E essa história do avião presidencial ir para Araraquara? Cadê a programação? A viagem presidencial tem toda uma preparação. As chuvas que caíram lá justificariam isso? Ou foi uma deixa? E o engraçado é que é Araraquara. Ainda tem essa coincidência. Araraquara é a prefeitura do PT, que, segundo investigações do calote da maconha, de respiradores comprados durante a pandemia, que nunca foram entregues, do Nordeste, do povo do Ceará, do meu estado, do povo de Alagoas, do povo da Bahia, de todos os estados do Nordeste, os respiradores que não chegaram, mas o dinheiro foi, quase 50 milhões de reais, antecipado, superfaturado, sem nota fiscal no começo, numa empresa de fachada que nunca tinha dado nota fiscal, tinha dado uma empresa da maconha, que vende produtos à base de maconha. Essa empresa, uma parte desses respiradores, nos depoimentos que a CPI, a CPI que fez um trabalho correto lá, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, disse que ia parar, sabe onde? Em Araraquara. Araraquara é no Nordeste, agora, ia receber os respiradores do Nordeste? Olha as coincidências, não existe coincidência, a gente aprende na vida que nada acontece por acaso. Senhor presidente, para encerrar, lhe agradecendo essa sua benevolência com o tempo, mas a gente precisa entregar a verdade para o povo brasileiro. Eu espero muita serenidade do presidente dessa casa, Rodrigo Pacheco, para ler logo, na primeira reunião do Congresso, falam nos bastidores que será dia 28 de março. Eu queria até que antecipasse isso, porque um parlamentar como eu, como o senhor, que a gente sempre vai no estado, visita as feiras, as praças, os comércios, as pessoas estão cobrando da gente essa CPMI, que ele leia a CPMI, porque essa tem legitimidade. A CPI não. Até porque a CPI, o próprio Supremo, pediu para o senador Rodrigo Pacheco explicações por que ele não abriu, e ele justificou correto. Eu dei os parabéns a ele aqui ontem. Eu dei os parabéns, senador Rodrigo Pacheco. Ele fez correto, não. Essas assinaturas eram da legislatura passada. Senadores que já saíram daqui, que não concorreram ou perderam seus mandatos, enfim, acabou a legislatura, assinaram. Então tem que revalidar tudo. Só que, com essa revalidação, a nossa CPMI, repito, as duas casas foram depredadas, por isso que tem que ser feito mista, senadores e deputados, ela é o local, o foro ideal para a gente investigar o que é que aconteceu no dia 8 de janeiro, e ela se tornou a primeira da vez. Ela se tornou a primeira, sabe por quê? Porque as outras, as assinaturas precisam ser revalidadas, e a CPMI mista, Câmara e Senado, é a primeira. Então não tem o que fazer manobra. Não tem o que fazer manobra, porque vai ficar muito claro o jogo. Então eu quero, mais uma vez, agradecer e dizer que nós estamos totalmente à disposição e confiando na agilidade, na celeridade do senador Rodrigo Pacheco, para que nós possamos fazer essa leitura e que possamos entender tudo o que está acontecendo nisso. Teve até senador aqui que deu entrevista, senador Rodrigo Cunha.
senador da República dizendo que teve o seu celular retido na Polícia Federal, a mando de um ministro do Supremo, que tem relação, de uma certa forma, com o que aconteceu no dia 8. Teria relação. Isso pode? O senador que disse que era testemunha, a gente não está entendendo, e é o fórum ideal para fazer que a verdade venha à tona e que vai acontecer, porque esse país é fantástico, maravilhoso, e a população merece receber a verdade, que não demore tanto como lá nos Estados Unidos. Que a gente possa fazer o nosso trabalho, e tem muita gente obstinada para buscar, com sede de justiça, para que haja a paz no Brasil, mas a verdade precisa triunfar. Muita luz, Deus abençoe, muito obrigado pela sua paciência e a benevolência de quem está nos assistindo. Senador Girão, Vossa Excelência